Deus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Eu diria até para estar bem de saúde. Afinal, e a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus o alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida sobre o fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a lua? Olhai como crescem os lírios, nós diríamos as orquídeas do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por nós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram estas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isto. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos deixar o tema que a gente estava acompanhando, a apresentação de Jesus Cristo, que praticamente seria um novo anúncio, porque novo anúncio já falei outra vez, não? Quando eu era criança, meu irmão se formou professor, eu pensava que os filhos já nascessem professores. Bobeira minha, mas foi assim. Fazer o quê? E assim a gente pensa que na igreja foi batizado, nascido de família católica, já é cristão. Não é assim, não. Como a inteligência se desenvolve pelo estudo, também a fé se desenvolve pela própria prática da fé. E hoje apresenta dois termos essenciais, que depois são um só. A constituição do ser humano. Isso diz respeito a cada um de nós, independentemente da idade, da condição social, da condição de saúde, da condição de ser homem ou mulher. E aqui é o ser humano. Como primeira pergunta, se eu tiver esta primeira pergunta, gente, pode esquecer aquilo que o povo fala de religiosidade. Eu vi ontem no Relance lá, porque assisti só o jornal, as escolas disseram que vão lá com terços, reza, sei lá, não ia, mas já não tinha. Tinha
orixás, etc. Que isso chama de religiosidade. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar Deus em paz, até nas nossas besteiras. Religiosidade é coisa séria, diz respeito à essência da vida, ao fundamento da vida. E o fundamento da vida é a constituição do ser humano. A constituição do ser humano. Do que o ser humano é constituído, quer dizer, do que eu sou constituído. Simplesmente de um corpo, depois com uma inteligência, depois com alguns afetos. É isto? Então veja que a visão da vida humana que me leva a ser uma pessoa religiosa ou menos. Ou eu sou feito, como está na Bíblia, e como está nos anseios de todos os seres humanos, que já falei outras vezes, repito, quando vocês encontrarem uma pessoa que diga, não quero ser feliz, vocês encontraram um ateu, só. Não é ateu porque não frequenta a igreja, nem é cristão porque frequenta a igreja, não. Porque você pode frequentar a igreja, mas como frequentar uma escola, nunca aprende nada, como tantas escolas, vai lá só para a merenda. Então, entrou burro, sai burro. Então, o que acontece? Você frequenta uma igreja, sei lá porquê, cada um tem seus motivos, mas não atingiu em nada naquilo que, como a escola, deveria atingir a tua inteligência, que é uma tua qualidade, uma parte do teu ser, gente. E não é de brincadeira, que a gente deveria insistir bastante em examinar aquilo que é a inteligência no nosso ser, mas é só pensar, gente, no famoso antigo derrame, que hoje modificaram o nome, é AVC, me parece, não é? O que ele faz? Ele atinge o corpo? Nada. Simplesmente atinge o quê? A inteligência. Um bem escondido, não visível. Por isso que quando Deus se fala, procurar as coisas invisíveis, que são realidades, não porque nós que somos tão materialistas, só vale o que os meus olhos enxergam. Parece São Tomé. Cristo ressuscitou? Não, eu não vou acreditar nele se eu não botar a minha mão dentro do seu lado e o meu dedo dentro da sua mão. Aqui não se trata de uma fé, gente. Se trata simplesmente de ciência humana. Porque a ciência humana o que é? É aquilo que nós constatamos e podemos experimentar. Esse é o princípio de Galileu. Uma teoria só é válida quando você pode experimentar. Então, nós experimentamos a inteligência. Botamos uma criança na escola, e aí por diante. A inteligência que não se vê, ela se desenvolve. E o que se trata agora, partindo daquele princípio humano, quero ser feliz. Felicidade é uma dimensão espiritual, não material. Vocês ouvem, não? Com um monte de dentes por fora, ali, as coisas cantando, né? Alegria, alegria, alegria. Quer dizer, todo mundo busca. Gente, milhões de pessoas, cidades inteiras buscam isso. Só que troca de felicidade e alegria. Porque uma bebedeira te dá uma alegria, te dopa. O que faz a bebedeira? Dopa. O que faz o crack? A droga? Dopa da tua inteligência. Elimina simplesmente os teus problemas. Como é?
É lógico. Claro que está naquele momento. Porque o problema não é eliminado. Se pudesse ser eliminado o problema que se cria dentro de mim, é lógico. Mas depois, esse então, partindo do ser humano, eu vejo que não é tão difícil de se entender, porque às vezes a gente pensa, as coisas religiosas é difícil de se entender. Não, porque você não liga a religião à vida. Se você ligar a religião à vida, você vai ver que é simples, totalmente simples. Aí, por revelação, aqui entra já outro conhecimento, nos é revelado que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de uma criança, vamos dizer que seja com defeitos, etc., pela ciência moderna que podemos constatar, é no DNA, na fonte, na origem da biologia do nosso corpo humano. Então se sabe que daquele sangue nasceu outro sangue, daquela vida nasceu outra vida. Quer dizer, a tua vida tem uma fonte, era aquela outra vida que existia, que te gerou. A imagem e semelhança de Deus, aonde está? Numa dimensão espiritual que está dentro de nós. Não é um luxo. Como a inteligência e a escola não é um luxo, é uma necessidade. O desenvolver esta potencialidade que está em nós, que é a maior de todas as potencialidades que nós possuímos. Não é um luxo. É uma necessidade se a gente quiser se tornar gente. Para se tornar gente. Não vai me tornar gente se eu tiver uma boa carreira. Se eu for promovida na sociedade. Se eu tiver uma casa de luxo. Se eu morar num bairro elegante. Ou aí por diante, vocês colocam todas as categorias, porque o mundo faz as suas categorias para eu me tornar mais gente. O mundo é muito prático, não é? É muito prático. Tem os seus paradigmas, tem suas lógicas, e a gente corre atrás daquelas lógicas para se realizar como gente. Eu não sou favelado. Eu moro no bairro tal. Então vejo que tem uma lógica, que se aquilo vai me tornar gente. Não. Para se tornar gente, é preciso desenvolver a maior capacidade que existe dentro de nós, que é este DNA divino que Ele colocou, por nossa sorte e nosso azar. Porque ela vai nos cutucar pelo resto da vida. Quero ser feliz pelo resto da vida. Vai nos cutucar. Onde a gente fica angustiado, não sabe como responder, se perde, um monte de besteiras a gente faz, porque pensa que aquilo vai saciar a minha fome de felicidade. A fome de felicidade é fome de vida, de uma vida diferente. Que lógico não é a comida, não é a bebida. Não é a roupa, por isso que Jesus, senão a gente não entende nada daquilo que Jesus fala. Ele nos revela a essência. Mas tem gente que é para estudar o ser humano, a psicologia, estuda Freud porque desvendou o íntimo do ser humano. Mas ninguém estuda Deus. Ninguém. Me diga. E na Bíblia já tem. O que é o homem? Para tu cuidar dele. O fizeste como última das coisas, mas de honra e de glória
o coroaste? Isso está na Bíblia. A pergunta, o que é o homem? Gente, são perguntas eternas que se fazem. Compreende? O que é o homem? Então eu tenho que me perguntar, eu sou um ser humano, o que sou eu? Eu sou este corpo que envelhece, que adoece, que entristece, que se enche de comida, que se enche de bebida, que se veste com roupas finas, maravilhosas, que é um desfile de modas. Eu sou isto? Ou eu sou alguma outra coisa? E para este homem, aí que vem depois a visão cristã. Deus se fez criatura humana. E ele morreu na cruz para resgatar exatamente este ser humano. Quer dizer, se nós valemos tanto, o que estamos fazendo da nossa vida? Aonde que estamos jogando fora a nossa vida? Não fostes resgatados, fala São Pedro e os outros apóstolos, com ouro, nem com prata, nem com dinheiro. Falando numa situação social daquela época, de 2000 anos atrás, onde era mais manifesta, é claro, o estado social da escravidão, então alguém pagando por um escravo o resgatava. Resgatava ou com dinheiro ou com ouro. Mas fostes resgatados pelo sangue de um Deus. No Antigo Testamento, aqui entra no âmago da consciência, daquilo que nós fingimos, onde é difícil a gente admitir a própria culpa ou a própria miséria. É difícil. Sempre a gente descarrega no outro, instintivamente a culpa. Por ser que o outro errou, não é que ele disse, mas eu. Compreende? Então, onde Deus enxerga a consciência, mesmo que você minta, mesmo que você minta, ele enxerga a tua consciência. Mas ele enxergando a nossa consciência, não nos condena, é gozado. Um juiz falava para mim, Frei, entre nós dois existe uma pequena, grande diferença. Falei, qual? Quando alguém confessa os seus pecados para o Senhor como sacerdote, o Senhor perdoa. Quando alguém confessa para mim os seus crimes, eu mando para a cadeia. Essa é a diferença entre o ser humano e Deus. Veja bem, gente, não nos condena. Quer dizer que viver longe de Deus não é porque nós erramos, mas porque nós nos afastamos de Deus. Que é o tema de hoje. E depois o Salmo. Como a mãe cuida do seu filho que gerou, será que ela pode se esquecer do seu filho que gerou, que é carne da sua carne, sangue do seu sangue? Como é que Deus não pode cuidar de nós, sabendo de todos os nossos erros? Então, esta é a presença da consciência, coisa que praticamente quase ninguém faz. Aí nós substituímos isto com yoga, outras fórmulas, com psicologia, com psiquiatria, que não atinge o âmago. Que aqui a cura é radical, gente. Aí que está o problema. Não é superficial a cura, ela é radical.
Por isso que Deus é um bom médico, viu? Ele não dá remedinhos, não. Ele vai ao âmago da doença que nos atinge. Vai ao âmago que há nossa alma. Então, ele atinge dentro da alma. É lá que ele entra. Como é que ele sara? Nós somos a fome de felicidade. E Deus o que quer? O alimento. Deus é o alimento. Não é nem o marido, nem a mulher, nem os filhos, nem os amigos, nem a saúde, nem a juventude. Deus é o único alimento da nossa alma. Deus, ser vivo, que se manifestou na pessoa de Cristo. Por isso que o cristianismo é fantástico, porque é real, é prático. Porque as outras formas religiosas, lógico, respeitamos tudo, cada um busca, sabe como busca, se perde. Vamos respeitar tudo, começando pela minha pobreza de busca de Deus. Mas, em Cristo real, São Paulo já anunciou, outros santos que tiveram experiência falam, você que não podia ser pensado, porque por Espírito não é objeto do nosso pensamento, em Cristo você se faz pensável. Esta palavra ela usa. Em Cristo nós podemos te pensar. Então, se nós meditarmos, só pensar, não precisa crer nem crer nada, só pensar. Todos os atos daquele homem, Jesus Cristo, se nós pensarmos todos os momentos como uma história, até a cruz e a ressurreição, nós estamos pensando em Deus. Porque Ele é a forma visível do Deus invisível. O resto, Espírito Santo, coisas assim, visões, temos tantas fantasias na nossa mente, gente. Tantas fantasias, tantos sonhos, tantas imaginações, que Deus me salve de mim mesmo, não dos outros, não, de mim. Em Cristo Ele é pensável. Invisível, você se fez visível. Para nós que temos fome, você se fez alimento. E veja que a fé requer uma simplicidade mesmo de criança total. Total! Porque quando ele deu comida a 5, 4 mil pessoas, e o povo correu atrás dele, como corre atrás da Bolsa Família, e aí por diante, para ter tudo tranquilo na vida, para fazer o rei, Jesus se mandou. E quando o povo se apresentou, eu encontraram, mestre, por que você fugiu? Eu fugi. Veja o diálogo como é simples. Por quê? Vocês comeram o pão da terra, e vocês estão me procurando porque vocês querem ainda este pão da terra, mas eu não vim para dar isto. Porque quem come este pão, ele vai morrer. Come hoje, come amanhã, come mais 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos, mais 100 anos, depois você vai morrer. E eu vim do céu, não de brincadeirinha, eu vim com um propósito sério, de salvar a humanidade. Então eu trouxe o pão que dá a vida eterna.
E quem vai comer o pão que eu lhe darei, não vai experimentar a morte. E eu o ressuscitarei. Farei uma obra maravilhosa. Eu vencerei a morte que está nele e farei dele um ser vivo. Que bom, Senhor. Dá este pão. Sou eu. Ok? Sou eu. Eu sou o pão da vida. Quem me come terá vida. Então, Deus em Cristo se faz alimento do ser humano. Uma senhora foi visitar Israel, a judeia, nesses dias que é passado, falou para mim, Frei, vimos isto, aquilo, ali, pela história conheço tudo. Falei, sabe, Lúcia, eu nunca tive vontade de ir. Até a judeia. Nunca me deu. Já fui nos santuários, Fátima, Lourdes, outro santuário, onde apareceu Nossa Senhora, procurado ela onde apareceu. Mas lá não. Por quê? Porque quando rezo a missa, aquele Cristo que eu vou pensar que viveu aqui, passou aqui 2000 anos, eu tenho ele nas minhas mãos. Para que ir lá? Se eu tenho ele aqui. Se é por ele que eu vou visitar lá. Se por um estudo arqueológico, tudo bem, tenho que ir lá, porque aquele já morreu 2000 anos atrás. Cristo se fez comida no mundo inteiro, para todos os homens de todos os tempos. Então, ele, o único que pode saciar a nossa alma. Como a ciência e a curiosidade científica, através do estudo, sacia a nossa curiosidade, assim Deus sacia a nossa fome de felicidade. Os santos não eram gente boazinha, gente estúpida, que deixava tudo. Não. Era gente muito esperta. Eles procuravam o sentido da vida, a essência da vida. E uma santa dizia assim, tu sacias a nossa fome de infinito, só tu. Por isso que eu te procuro. Ela tinha tido família, tinha tido 4 filhos, era elegante, era da alta sociedade da sua época. Mas nada disso saciava a sua fome de infinito. Tu sacias a nossa fome de infinito. Então aí nós podemos perceber que os santos eram pessoas realmente humanas, como todos nós. Como todos nós. Profundamente humanos. Profundamente pecadores como todos nós. Só que eles acharam a comida exata para alimentar o seu ser. Aí, para terminar aquilo que apresenta o Evangelho de hoje, quando Jesus fala, não vos preocupeis, que vamos comer, que vamos beber, como é que vamos vestir. Não vos preocupeis. Mas ele coloca antes um problema sério. Não se pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu já sei todas as discussões, mas nós precisamos do dinheiro, etc. É relativo. Depois
São outros 500. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Que na maioria do tempo nós nos desgastamos em função do dinheiro. Não é o dinheiro que nos serve. É uma mudança total. Não é mais o dinheiro que me serve. Eu dependo dele para ficar tranquilo, feliz, contente. Compreende? Não vos preocupeis. Vós valeis muito mais do que os lírios do campo, do que as orquídeas. Que Deus gratuitamente veste mais do que Salomão, etc. Onde nós encontramos agora o sentido da malandragem do mundo de hoje. Por quê? Antigamente se dava culpa porque eram os pobres. Agora estão descobrindo coisas que a gente falava anos atrás. Que o pobre rouba para comer. Qualquer animal faz isto. O instinto primitivo de comer. Pobre não rouba para matar. E quando se pergunta para esses menores ou adultos por que estou fazendo aquilo, porque eu quero o melhor da vida para mim. Eu quero carro de luxo, eu quero um grife, eu quero isto, eu quero aquilo. Por isso que está se expandindo, que depois se rouba de qualquer maneira. Pode se roubar no comércio, pode se roubar nisto, pode se roubar naquilo, porque exatamente queremos todas estas coisas. Entenderam? Então, gente, não vos preocupeis. Mas quando nós nos preocupamos? Somente quando acharmos a vida. E a vida só está em Deus. Fizeste-nos para vós, ó Deus. E o nosso coração estará inquieto. Eu posso traduzir. E o nosso coração será não saciado ou insaciável, até que não se saciar de ti. Fizeste-nos para vós, ó Deus. Somente quando o ser humano chegar a este ponto, que é o longo trajeto, ou é uma cirurgia dolorida, como acontece no corpo humano, quando não tem jeito de remedinhos para ajudar, aí vai cirurgia, vai corte mesmo, aí tem que arrancar o mal pela raiz. Aí quando Deus intervém mesmo na vida. Ele que faz a cirurgia, aí ele é o médico e ele é o remédio gozado, né? O médico da terra manda tomar esse remédio, ele não. Ele é o médico, ele é o remédio. Ele fala, eu faço a ferida e eu curo a ferida. Eu não tinha entendido, está vendo como eu sou burro, não? Eu não tinha entendido, eu faço a ferida e curo a ferida. Falei, mas pudera. Como é que faz a ferida e cura a ferida? Para que fazer a ferida para depois curar? É mole. Mas depois que eu fiz a cirurgia, eu vi que o médico tinha que fazer a ferida em mim. Para a vida. Ele faz a ferida para a vida. Aí começa a entrar o sentido das dores, da cruz, etc, etc. Não? Ele faz a ferida para a vida. E depois, com muito carinho, cuida também da ferida que ele fez. Como os médicos cuidaram bem das minhas feridas, e com muito amor, e com muito carinho. Muita gente fez isso. Entendeu? Mas se você não se liga a esta palavrinha vida, é difícil entender. Então, nele, nós saciaremos. E termino. Quando se encontra Deus, não interessa a roupa que vestimos. Não dependemos dela. Não interessa onde moramos.
Não dependemos dele, da casa. Não interessa o que comemos ou o que não comemos. Não dependemos disso. Qualquer coisa serve, gente. Mais liberdade do que esta. Este é o princípio da liberdade. Imagine depois quando tudo isto entra a nível psicológico do nosso ser, da nossa psique, porque também lá entra, e quando ele entra a nível espiritual da nossa alma. Finalmente encontramos o sentido da vida. O que é o homem para que tu cuides dele? O fizeste pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Você sabe qual é a glória de Deus? Não sabe? Os esplendores, as cerimônias de São Pedro, não é? Maravilhosas lá em Roma, eu assisti tantas. Sabe o que é a glória de Deus? É o ser humano. Por incrível que pareça. Qual é a glória de vocês, pais? Me digam. Qual é a glória de vocês, pais? Tão difícil, não é? Os filhos. Difícil. Não é riqueza, não é isso, não é aquilo. Os filhos bem-sucedidos, é a glória. O ser humano bem-sucedido é a glória de Deus. Aí fecha todo o anúncio de hoje. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,